Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo nesse mês de novembro e passaremos até dezembro com o tema Pondo a Nossa Casa em Ordem. E nós estamos falando de algumas coisas que obstruem a paz, a alegria e também a vida em abundância que foi por nós, foi prometida para nós por meio de Jesus Cristo. Ele deseja que tenhamos vida, mas que tenhamos vida em abundância. Então, ao longo de toda a palavra de Deus, nós somos encorajados a ser pessoas diligentes, pessoas cumpridoras dos seus deveres, dos seus compromissos. Então, são tarefas que nós precisamos realizar na nossa vida e na nossa vida toda. Afinal, nós estamos vivos e a vida é para ser vivida. E segundo, então, o nosso Salvador, Jesus, a vida é para ser vivida em abundância, ou seja, jorrante, sobejante. Deve haver saúde no espírito, na alma e no corpo. Então deve ser uma vida que jorra, sem interrupção, sem impedimentos, sem obstáculos para o fluir dessa vida. Aqueles que estão, como nós estamos trabalhando, lutando contra as complicações opressoras da vida cotidiana, precisam identificar quais são as engrenagens que podem estar interrompendo, então, o fluxo dessa vida em abundância que Cristo prometeu aqui na Terra. Tenham vida em abundância. Então, nós precisamos descobrir o que tem interrompido o fluxo da vida. Eu sei que nós temos os nossos desafios diários, mas nós precisamos enfrentar com coragem e com fé, com equidade, ou seja, com equilíbrio. Devemos manter o equilíbrio neste mundo complicado e caótico que nós estamos vivendo. Tudo isso é possível se nós olharmos a nossa vida com a sabedoria de Deus. Poucos são aqueles que de forma profunda e consistente têm vivido esta vida em abundância. Então nós devemos buscar isso, porque Deus ainda promete rios de águas vivas brotando do nosso interior. Então, por ouvir e não muitas vezes aplicar a sabedoria divina, então nós nos tornamos um rebanho de ovelhas desobediente. Nem é porque nós sejamos ignorantes a respeito da lei da vida, mas nós somos muitas vezes desobedientes. Na maioria dos casos, nós sabemos o que nós devemos fazer, simplesmente nós não colocamos em prática. Por o quê? Por causa da desobediência e não por causa do desconhecimento. Nós precisamos vencer essas engrenagens que interrompem o fluxo da vida que Cristo prometeu para nós. Água da vida, que jorra de dentro para fora. Então, nós estávamos falando sobre duas engrenagens, sobre a preguiça e a procrastinação. Então, hoje eu quero terminar o assunto sobre a preguiça, para poder nós falarmos, então, na próxima semana sobre a engrenagem da procrastinação. Então, existem outras engrenagens também que nós vamos estar falando durante, então, os nossos devocionais. E o segredo, então, para nós escaparmos da engrenagem, por exemplo, da desobediência, já que é ela que
alimenta as outras engrenagens em nossa vida é olharmos a nossa vida do ponto de vista de Deus, ou seja, por meio da sabedoria bíblica. E olhar então a nossa vida pela sabedoria bíblica é um processo que começa com a gente ganhando o conhecimento e decidindo colocar ele em prática. Então, esse é importante a gente entender. Então, assim, nós estamos colocando durante esse ano vários princípios importantes. Mais do que adquirir conhecimento, é importante colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então, a minha pergunta é: tudo isso sobre colocar a nossa vida em ordem, alguma coisa você já começou a colocar em prática? Coloque aí o seu testemunho. Se você já está fazendo desobstruindo alguma coisa na sua vida espiritual, emocional, física, na sua casa, se você já está colocando, tirando aquelas coisas que estão obstruindo, aqueles obstáculos que possam estar destruindo, desobstruindo ou destruindo a paz, a alegria e a vida, o fluxo da vida na sua casa interior ou até mesmo no seu ambiente familiar. Provérbios 1:20 diz assim, ele nos chama, Provérbios 1, de 20 a 33, nos chama a nos envolver em todas as áreas da nossa vida com o propósito do qual nós somos chamados. Provérbios 1:33 diz assim, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Olhar, então, a nossa vida do ponto de vista de Deus deveria ser para nós um privilégio e não um fardo, né? E não um peso. Então, a engrenagem da preguiça, como nós estávamos falando anteriormente, ela é alimentada por pensamentos de que o trabalho é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. Ao contrário, o trabalho é um dom de Deus, um presente de Deus. Foi a queda que transformou o trabalho em esforço. Então, para algumas pessoas, por que elas não se livram da engrenagem da preguiça? Porque elas consideram, então, o trabalho como um fardo e não como um dom de Deus. Então, esta engrenagem diária da preguiça é uma realidade, muitas vezes, inegável na vida de algumas pessoas. Nós precisamos vencer, porque a preguiça torna a pessoa inerte, né? Ela precisa vencer a inércia. Não é incomum as pessoas com preguiça, muitas vezes extremamente talentosas, habilidosas, criativas, com um grande potencial, mas são pessoas muitas vezes que também têm visão, mas porque não têm disciplina, não conseguem concretizar a visão e até mesmo os desejos que têm. Então, para vencer a engrenagem, né, da preguiça, nós precisamos nos dedicar a algo que é significativo. Precisamos obter satisfação e realização, principalmente naquelas que honram a Deus. Então, nós devemos ajustar as nossas orações, pedir a Deus que nos ajude a buscar objetivos que honrem a Ele, orar pedindo a Deus, como nós vimos ontem, perdão pela ingratidão que se instala em nossos corações, porque a preguiça, ela leva também à ingratidão. Os ingratos são aqueles que recebem tudo, porém nada dão. Geralmente cobram dos outros, né? Às vezes um preço elevado e acaba se tornando muitas vezes um desperdício. Está desperdiçando. Aqueles que alimentam o espírito da preguiça estão desperdiçando a vida, desperdiçando o tempo. Então, Provérbios 18:9 diz assim: o negligente na obra
é irmão do desperdiçador. Então, alimentar um espírito de preguiça é um desperdício. O preguiçoso normalmente é defensivo. Ele não aceita conselho. Ele não aceita repreensão. Provérbios 26:16 assim: mas o sábio, mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Então, o preguiçoso se acha sábio aos seus próprios olhos. Então, nós precisamos também, reconhecer que muitas vezes nós fomos culpados disso, sim, fomos preguiçosos em uma ocasião, em outra ocasião, mas pela graça de Deus, nós podemos superar isso. Nós superamos, O preguiçoso, às vezes, come as migalhas oferecidas pela vida, porque se satisfaz com o mínimo. A excelência não está na sua lista de prioridades, mas Deus nos chamou para viver acima da mediocridade. A preguiça é algo que contamina o ambiente, contamina pessoas. Por isso o sábio Salomão orienta: ande com os diligentes. A semana que vem, nós vamos entrar em outras engrenagens que podem estar obstruindo o fluxo de vida. Olha só, existe a engrenagem da procrastinação, da superficialidade, da desobediência, da preocupação, da perturbação, da língua descontrolada, do descontentamento, da inveja, da tentação, da desarmonia, da vingança, da intolerância e da irresponsabilidade. Então, nós vamos até o final do ano pôr realmente a nossa casa em ordem. Mas, olha, comece hoje, quebrando a engrenagem da preguiça e da ingratidão. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.